saudar e agradecer a presença de todos vocês nessa nossa conferência. E vou fazer alguns registros aqui. Eu fiz questão de escrever a minha fala para não deixar passar nada e para a gente também ganhar um pouco de tempo aqui. Nós iniciamos esse processo de conferência há 2 meses. Aqui, né? Nós iniciamos esse processo de conferência há exatos 2 meses. A conferência ela não começa hoje, né? A conferência ela começou exatamente quando o Comitê Central do partido publicou as teses do partido, né? A proposta de resolução que o partido vem discutindo em todo o país, que nós discutimos em inúmeras reuniões de base e que nós vamos continuar discutindo aqui nesse momento, né? Então, para nós, esse aqui é mais um momento da nossa conferência, um momento especial, um momento importante, mas de um processo que se iniciou lá atrás, que mobilizou várias centenas de militantes do partido na cidade, né, em mais de 30 reuniões de base. Essas reuniões elegeram cerca de uma centena, 99 delegados, que estão aqui coroando esse processo de construção da nossa 23ª conferência. E nós aqui saudamos de maneira muito especial o principal responsável pelo êxito desse processo, que é exatamente a nossa militância, o conjunto do partido, os nossos dirigentes, nossas organizações de base, nossas lideranças, novas e antigas, né, aquelas que se aproximaram, se filiaram ao partido também nesse processo. Nós estamos certos que vamos realizar hoje, durante o dia, uma conferência que vai reafirmar o partido como uma força maior e mais influente na cidade, na qual se referenciam parcelas cada vez mais numerosas da população e que exatamente por isso tem a plena consciência que aumentam também as nossas responsabilidades. Esse processo de mobilização e discussão das teses evidenciou o que sempre dissemos, que o PCdoB não é um partido qualquer, como a maioria dos outros. Somos um partido para a transformação da sociedade que se move pelos interesses maiores dos trabalhadores e do povo. Um partido que tem uma razão de existir, a luta pela construção de uma sociedade nova, melhor e mais justa, superior ao capitalismo, ao promover o fim da exploração do homem pelo homem, a sociedade socialista. Um socialismo brasileiro que leve em conta as características do nosso povo e as particularidades da nossa nação. Um socialismo que promova um ambiente profundamente democrático, tirando lições das experiências dos outros países. A propaganda capitalista tenta de todas as formas apresentá-lo como eterno, como o auge do desenvolvimento civilizatório da humanidade, uma mentira que não resiste ao confronto com a realidade. A verdade é que o atual sistema promove um constante aprofundamento das desigualdades entre uma enorme massa de seres humanos e alguns poucos integrantes de uma elite multimilionária. Para se ter uma ideia do abismo, 8 pessoas no mundo detêm tanta riqueza quanto a soma da metade mais pobre da população mundial. Dados da Oxfam revelam que em 2015 a soma da riqueza dos 1% mais ricos superou a soma dos outros 99 mais pobres. No Brasil, a situação é ainda pior. 6 pessoas detêm mais riqueza do que a metade mais pobre da população. 6 pessoas com mais riqueza do que a soma de 100 milhões de brasileiros. Esses dados comprovam de forma inequívoca que o capitalismo é bom literalmente para meia dúzia de iluminados e trágico para o povo. A consequência mais cruel dessa desigualdade se expressa nos dados da ONU, que indicam que 36 milhões de pessoas morrem de fome todos os anos no mundo. Até o fim dessa intervenção, o capitalismo terá matado mais de 1.000 seres humanos só por fome. É contra essa tragédia que lutamos. Daí a importância de um partido como o PCdoB, que possui uma linha ideológica clara, alicerçada na teoria marxista desenvolvida por Lenin, que se dedica à construção dessa nova sociedade. A Revolução Socialista de outubro de 1917 na Rússia, maior acontecimento político e social do século XX, que esse ano completa 100 anos, provou ao mundo, pela primeira vez, que o capitalismo não é eterno. Camaradas, esse encontro se insere num esforço nacional dos comunistas de, nos marcos do 14º Congresso Nacional do PCdoB, proceder à análise da situação nacional e internacional
e, a partir da construção coletiva, propor saídas que possibilitem pôr fim ao governo de traição nacional que se instalou no Planalto a partir do golpe parlamentar, jurídico e midiático que ceifou o mandato da presidenta Dilma, eleita pela maioria do povo brasileiro. Um golpe das elites e das forças conservadoras, que não aceitam a 4ª vitória consecutiva do campo democrático do Brasil. Um golpe para impor ao país e ao povo um programa de destruição nacional que jamais passaria ao crivo das urnas. A agenda maldita atenta contra direitos conquistados ao longo de décadas pelos trabalhadores brasileiros. Além do duro ataque às entidades sindicais, aprovou-se no Congresso Nacional a terceirização irrestrita e retirou-se da CLT importantes direitos e garantias. Tudo para elevar a exploração do trabalho e os lucros dos patrões. Mas não para por aí. Temer pretende inviabilizar o acesso à aposentadoria a largas parcelas dos trabalhadores para obrigá-los a aderir aos caros planos de previdência privada oferecidos pelos bancos. Ao mesmo tempo, alteraram a Constituição para congelar por 20 anos os gastos sociais do governo com saúde, educação e assistência. Congelou-se também o investimento público, essencial ao desenvolvimento do país. Apenas os gastos com pagamento de juros e rolagens da dívida pública podem crescer. Fato particularmente grave se considerarmos que 45% de toda a arrecadação da União já vai diretamente para o bolso dos banqueiros e rentistas nacionais e internacionais. O capital financeiro parasita que suga quase metade do orçamento do governo federal é patrono do golpe e principal beneficiário da agenda maldita. É preciso muita mobilização popular para pôr fim a esse governo e enterrar o seu projeto. O PCdoB propõe uma frente ampla por um novo rumo para o Brasil, em defesa da nação, da democracia, do desenvolvimento e dos direitos sociais. Uma frente que reúna mais do que a esquerda e mais do que os movimentos sociais. É fundamental mobilizar todos aqueles interessados na defesa do Estado de Direito, da democracia, da soberania nacional, do desenvolvimento econômico. Este é o caminho para barrar a agenda maligna do governo. Fora Temer e direta já seguem sendo palavras de ordem do momento. Camaradas, decorrem 2 anos desde a realização da nossa 22ª conferência em 2015. Situadas as alterações que ocorreram na situação política nacional nesse período, é momento de apresentar ao coletivo o balanço do trabalho de direção. De uma forma geral, podemos afirmar que os principais objetivos propostos foram plenamente alcançados. No ambiente amplamente favorável à esquerda, o PCdoB ampliou seu protagonismo político e social, obteve a maior vitória eleitoral da sua história na cidade, logrando eleger pela primeira vez um representante para a Câmara Municipal, o camarada professor Paulo, que muito nos orgulha pela sua destacada atuação em defesa dos interesses da população. Tal feito só foi possível graças à correta leitura feita pela direção partidária, fruto da elaboração coletiva, que propôs e garantiu junto aos seus aliados a construção, em coligação, de uma chapa proporcional favorável ao êxito do nosso projeto. Apesar disso, manifestaram-se incompreensões quanto ao projeto eleitoral coletivamente definido. A correta centralidade do objetivo na candidatura do professor Paulo provocou reações negativas de parte da direção partidária. Nessa quadra, tornou-se mais complexa a construção da unidade, exigindo maiores convicções acerca do primado dos interesses coletivos sobre os individuais e da normatividade em torno do princípio diretor do centralismo democrático. Com serenidade e equilíbrio, o coletivo combateu a tendência à fragmentação e assegurou a unidade, fonte de força para o nosso partido. É indispensável continuar afirmando a importância da unidade, coesão e disciplina, prevenindo e combatendo práticas que desmobilizam e enfraquecem o partido. No campo da luta social, os comunistas promoveram o fortalecimento das entidades das quais participamos. A UJS cresceu e afirmou-se como uma importante força social. A União Brasileira de Mulheres renovou e ampliou a sua direção e lançamos a União Nacional LGBT na cidade. Reforçamos a União de Negros pela Igualdade, dando um novo impulso à atuação da entidade. Novas lideranças ingressaram no partido, que alargou suas fileiras. Homens e mulheres, jovens de luta,
que identificaram no partido um instrumento de luta por uma vida melhor. Segue, no entanto, como principal desafio organizativo a manutenção das organizações de base de maneira estável e com funcionamento permanente. O processo de construção dessa 23ª conferência contribuiu positivamente com esse esforço que deve ser intensificado no próximo período. O novo Comitê Municipal, que será eleito nessa conferência, tem como tarefa central o desafio de fortalecer ainda mais o partido, superar as insuficiências para transformá-lo numa força política com maior expressão eleitoral e nas lutas de massa profundamente ligadas ao povo, particularmente aos trabalhadores. Edificar um partido capaz de apresentar-se como alternativa de poder local, intenso conhecedor da realidade do município, um partido capaz de dar um duro combate ao governo Nance, ao qual o Comitê Municipal cessante propõe que essa 23ª conferência confirme a posição da direção de declarar oposição. Tal como seu antecessor, Nance submete a população ao desprovimento de serviços públicos mais básicos. A coleta de lixo e o asseio são precários e inexistem em algumas regiões da cidade. Não há serviço regular de manutenção da iluminação pública e a infraestrutura urbana, sem manutenção, vai se degradando. No início do ano, o prefeito autorizou um reajuste na passagem de ônibus da ordem de 14,5%, índice muito acima da inflação oficial. O PCdoB ingressou na Justiça através do mandato do vereador professor Paulo, em ação que está pendente de julgamento. Um governo de perfil conservador, que se demonstra incapaz de enfrentar os problemas da cidade e que está tornando ainda pior a vida da população. O PCdoB está chamado a formular mais sobre a cidade, a elaborar um programa mínimo que enfrente os entraves que fazem de São Gonçalo uma cidade pouco acolhedora para a sua população. Segundo o estudo da consultoria Macroplan, no ranking das 100 maiores cidades brasileiras, São Gonçalo é apenas a 90ª melhor para se viver. É uma dura realidade que se materializa todos os dias na vida dos trabalhadores e do povo. Há condicionantes históricas importantes que precisam ser dominadas pelo conjunto do partido. Estou certo que sairemos daqui em melhores condições para travarmos essas batalhas. Essa é a grande responsabilidade dos militantes comunistas, estarmos à altura da luta dos trabalhadores, do nosso povo, da história do nosso partido e do nosso ideal e do nosso projeto de construção do socialismo no Brasil. A conferência e o Congresso têm um importante papel na definição das tarefas dos próximos anos. Depende de nós, coletivamente, aproveitar esse momento para oferecermos ao partido um salto de qualidade que oportunamente possibilita. Cada militante, novo ou antigo, pode e deve tomar para si o desafio de manter em pleno funcionamento as organizações de base estruturadas no processo de construção dessa conferência. Sintam-se todos à vontade para debater, propor e questionar. Esse momento é o ponto alto da democracia interna do partido e da construção coletiva. Boa conferência a todos. Viva o Partido Comunista do Brasil! E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil!